Bom dia, irmãos queridos e amados. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Meus parabéns por você estar participando mais uma vez desse estudo bíblico para enlevo espiritual, crescimento espiritual. Como o apóstolo Pedro diz, crescei-vos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nesta aula que nós vamos ver juntamente com o pastor Ismael, só o Evangelho muda a cultura humana. Então ele vai explicar que cada um de nós nascemos numa cultura, e essa cultura é que vai ser lapidada através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes que o pastor assuma o seu lugar para dar esta aula, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da tua presença em espírito e verdade. Senhor, nós te louvamos porque todas as vezes que nós falamos em nome de Jesus, os céus e a terra param, porque o teu nome está acima de todos os nomes. Por isso, Senhor, nós te pedimos por todos os irmãos que estão nos assistindo e aqueles que vão entrar no sistema e vão dar também a sua caminhada junto a esse estudo. Senhor, que todos sejam com as suas mentes clareadas pelo poder do teu Espírito, e que o ensinamento leve a cada um à presença do Senhor e adquirir mais conhecimento para poder praticá-la a cada dia nas suas caminhadas. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que toda ingerência maligna seja desbaratada neste momento, nesta hora, e que o teu servo, Senhor, através do teu Espírito, possa, Senhor, dar direção, ensinamento, corretivo, para que em tudo nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos na certeza da bênção e da vitória, agora e para todos sempre. Amém e amém. Pastor Ismael, com você, mais esta aula maravilhosa, mais neste domingo gostoso, cheio da graça, vencendo as pandemias, e nós louvamos e glorificamos ao Senhor pela sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique à vontade, só não caia da cadeira. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bom domingo para o senhor também. Meus prezados amigos, irmãos, parentes, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos estudar que só o Evangelho muda a cultura humana. E o texto está no livro do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Tessalonicenses. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo está falando para o povo da cidade de Tessalônica, na primeira carta dele, que eles mesmos estão falando: olha, deixamos os ídolos, deixamos a nossa vida pecaminosa e agora nós estamos servindo ao Senhor, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Então o nosso objetivo hoje é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Primeiro vamos definir o que é cultura. A cultura tem uma definição: é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais. Ou seja, toda essa soma de experiência que você tem é que fala da sua cultura. Que cultura você tem? Eu fiz a faculdade, fui para o Japão, falo várias línguas, já li a Bíblia toda. Então isso, você é uma pessoa culta. E você? Eu não fiz nada, fiz só o primário, estou aqui nessa parada, né? Então cada um de nós tem um nível de cultura que é característico do meio em que estamos. E também
Diz aqui a definição: é a maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. A gente vê, por exemplo, qual é a cultura de Israel? Israel é o povo mais temente a Deus. Qual é a cultura do Japão? O Japão tem um outro Deus, os indianos têm um outro Deus. Então cada um com a sua cultura. Mas Levíticos, no capítulo 20, verso 23, diz assim: não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Então nós sabemos que Deus chamou o povo de Israel, tirou lá do Egito e deu para eles uma lei, que é a Bíblia. Deu os 10 mandamentos e foi ensinando para eles usos e costumes, e é de Deus. Quando eles deixaram esses costumes, Deus puxou a orelha deles, né? E a cultura dos gentios? Como é a cultura dos gentios? Lá em Gênesis 11, capítulo 6, diz: e o Senhor diz: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora? Não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Nós estudamos isso na lição passada, que eles desobedeceram pai e mãe, que eles foram totalmente contra a instrução de Deus. Então, isso é que se chama cultura de gentil, porque eles não conhecem ainda o Deus verdadeiro. Se você é um gentil, não conhece a Bíblia, você tem a oportunidade de procurar uma igreja evangélica pentecostal, e você vai aprender como andar, como falar, como se comportar, como se vestir para agradar a Deus. Muito bem, também o livro de Romanos nos dá uma situação sobre a cultura dos povos que nós vivemos no dia de hoje. Está no capítulo 1, do verso 18 a seguir. Diz assim, olha: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então veja, toda a verdade que o povo pratica contra Deus, não se agrada disso. Continua: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus fez tudo reto, tudo organizado, tudo bonito. Aí chegou o ser humano criando confusão e destruindo e cortando e derrubando, dizendo que é pelo progresso, pela prosperidade nós podemos progredir e prosperar em meio à natureza que nós temos hoje. Tanto é que hoje nós temos vários ministérios para cuidar disso. Por quê? Porque o homem está destruindo. Então Deus diz que isto é inexcusável. Quando nós vemos os mares sendo contaminados, sabe, é inexcusável, porque é tudo perfeito e o homem está destruindo. Continuamos: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então nós vemos aí a dureza das pessoas. Um diz para trabalhar, outro diz para não trabalhar, um diz para dar, outro diz que prefere. Então nós estamos vendo aí que existe uma razão para isto, chama desobediência a Deus. Então Deus não tem outra maneira senão provar a nós, para que nós paremos um pouco e olhemos para Ele. E aqui ainda diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que significa isso? São as pessoas que adoram outros deuses.
imagens de aves, de quadrúpedes, de répteis. As pessoas estão adorando qualquer coisa hoje. Então Deus não se agrada de nada disso. Isso é a cultura que está predominando no mundo hoje. Veja, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Você está observando como que está a situação hoje? Entende? Pessoas trocando os seus hábitos, homem com homem, mulher com mulher, tudo isso Deus está entregando as pessoas a isso, certo? É claro que Deus um dia vai cobrar isso. E como que nós vamos comparecer perante Deus se estamos permitindo aos nossos familiares isso acontecer? Então, pai de família, para pensar, oriente o seu filho. E diz ainda aqui no último verso, 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Romanos fala muito claro, do capítulo 1, do 18 ao 25, como está essa situação, né? A gente fica enojado de ver isso, mas faz parte da cultura atual. E vamos falar então sobre a cultura do povo de Deus. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus prezados, se você quer ser alguém na vida, quer ter uma cultura decente, você precisa ler a Bíblia. Ela vai te ensinar a falar, a vestir, a entrar, a sair. Ela vai considerar tudo, porque ela é um livro completo. E Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 10, versos 31 e 32: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Veja, tudo que nós fazemos, nós temos que falar: graças te dou, Senhor. Fez uma compra, graças te dou. Comprou um carro, graças te dou. Recebeu o seu salário, graças te dou. Temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Então aí nós temos duas culturas: a cultura do gentil e a cultura do povo de Deus. Vamos falar uma cultura dominada pela iniquidade. Nós definimos o que é cultura, a do gentil é a do povo, e agora a cultura dominante que vem prevalecendo. A cultura original, diz o Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está ouvindo? Você é do Senhor, porque foi Ele que te soprou o fôlego da vida. Você pertence a Deus. Aí vemos qual foi a cultura dominante. Caim matou Abel, foi a primeira. Lá em Gênesis, no capítulo 4, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ades e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Então nós vemos aí que Caim matou Abel, e logo em seguida Lameque vem também fazendo essas atrocidades. Então o mundo não mudou, a gente não vê ninguém fazendo coisa boa, só atrocidades. E também a outra cultura, que é a cultura do erotismo, é um consumo irrefreado. Hoje nós temos falta de vários produtos aí, porque tem alguém já fazendo uma compra para o ano todo. Não vai faltar, certo? É falta de Deus na sua vida. Então diz lá Mateus, Jesus fala em Mateus 24, 37 a 39: como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. O que diz? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Meus prezados, estamos no ano 2020. Não podemos ignorar a igreja, não podemos ignorar que Deus já está chegando, que Jesus Cristo vai vir buscar a igreja dele. Não podemos ignorar isso. O que está acontecendo? Nós continuamos casando, comendo, bebendo e falando amanhã, amanhã, amanhã. De repente, Jesus vem e nós ficamos aí. Agora vamos forçar, falamos de coisas, notícias ruins, vamos falar da notícia boa, né? O Evangelho que transforma a cultura. Vamos responder: é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Ou seja, meu irmão, você que está vivendo nessa vida, você pode mudar? Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu não lanço fora. Então você pode, há esperança para ti através de Cristo. Veja, Jesus nasceu num contexto cultural. Como que era quando Jesus nasceu? Tinha lá a nação judaica, a nação grega e a nação romana. Eram essas nações, essa cultura que dominava. Nós sabemos hoje que a nação judaica está avançadíssima em tecnologias. Sabemos que os gregos nos deixaram os grandes conhecimentos. Entende? Então nós temos essa cultura presente, valorizamos, e o Senhor Jesus nasceu nessa cultura. Aí Paulo fala lá em Atos capítulo 19, do verso 18 ao 20: muitos dos que tinham crido vinham e confessando e publicando os seus feitos. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam-se que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então nós vemos aqui que quando começou o livro de Atos explica a subida de Cristo e o que aconteceu com os seus discípulos em seguida. Eles foram batizados pelo Espírito Santo e saíram aí pregando, e a palavra que eles pregavam não era outra senão o ensino de Cristo. E nós vimos as conversões, as pessoas se libertando das artes mágicas, do engano, da prostituição. Nós vimos as pessoas aí num crescente servindo a Deus. E Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, os crentes de Coríntio eram um exemplo da influência do Evangelho. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injusto, aquele que não está de acordo com a justiça de Deus. Não há reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que triste notícia saber que essas pessoas vão descer ao inferno ou vão ter a salvação sua no lago de fogo. É triste, mas a boa palavra é que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. E Paulo ainda fala: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificado, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então quando você vem ao Senhor, você é lavado, é justificado, você é limpo, aí você passa a ser servo de Deus. Então Paulo termina dizendo em Coríntios capítulo 1 verso 2: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos
os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, qual a conclusão que nós tiramos dessa lição? Que a cultura atual em nada difere da cultura pré-diluviana. Nós temos tudo o que tínhamos lá no tempo de Noé, de Caim, nós temos acontecendo hoje. Naquela época não tinha salvação, era através da lei. Hoje é através da graça, é através do favor de Cristo. Então nós podemos sim influenciar a cultura pregando o Evangelho. Nós somos o sal e a luz do mundo. E Jesus diz lá em Mateus 16, 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, você deixa esse mundo, vem para Cristo, porque Jesus já deu a promessa que o inimigo não vai prevalecer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.